bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de lições. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, né? Essa semana estamos falando sobre temperamentos e ontem nós falamos sobre o colérico, conhecemos um pouquinho só, né? Sobre o colérico e hoje nós temos um temperamento também muito especial. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas e assim nós abençoamos as pessoas. Se inscreva no canal também, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, para que toda vez que eu subir um vídeo você sempre receba as notificações, combinado? Então hoje nós vamos falar sobre um temperamento muito animado, entusiasmado, eufórico, feliz, que chega chegando. Quem será? Vamos falar hoje sobre o sanguíneo, é isso mesmo, nós vamos falar sobre o sanguíneo, aquele que é todo feliz, todo animado. Então, vou fazer como eu fiz ontem, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o sanguíneo, os pontos positivos, os pontos fracos do sanguíneo e vamos estar comentando alguma coisa. Vamos lá, então? Vamos ver se você se identifica hoje com o sanguíneo. Então, o sanguíneo, ele é pura emoção, lembra que eu falei para vocês? É eufórico, é falante, fala alto, é entusiasmado, gesticula em tudo que fala. Eu acho que eu tenho um pouquinho de sanguíneo, né? Sanguíneo gosta de contagiar as pessoas, dramatiza tudo, é só alegria. Dependendo do que ele for contar, você ri ou você chora, de tão animado que ele é. É uma pessoa otimista, sonhadora, entusiasmado com um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo, faz muitos planos, acredita que vai fazer tudo, é aquela pessoa que fala assim, não, dá certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, tô com você e tal, quer dizer, pensa um monte de coisa junto e no final, né, não sai nada. O sanguíneo não é meta, é aventura, isso fique bem claro. O sanguíneo não é que ele tem foco, não é que ele tem meta, não. O sanguíneo é tudo diversão, então para ele é tudo aventura. Tá bom? É afetuoso, gosta de estimular pessoas e tem facilidade para amar, mas também para esquecer. Isso é algo bom do sanguíneo, né? Porque ele é envolvente, ele tem uma facilidade assim para amar, gosta. Só que também ao mesmo tempo ele tem facilidade para esquecer. Aquela pessoa que ele era muito apegado às vezes na escola, ai, né? Ai, meu amigo, ai, minha colega, ai, sai, vai. Se ele muda de turma ou vai para outro, pronto, já esqueceu aquele lá e já tem outro amigo também. Não, agora é esse é meu amigo, esse nós estamos juntos, esse a gente sai, a gente vai passear. Então, o sanguíneo é muito assim. O sanguíneo também necessita de estímulo, né? Diferente do colérico que nós falamos ontem. Porque o colérico ele se motiva. Já o sanguíneo não, ele necessita do estímulo de fora. O que acontece do lado de fora tem muito efeito e ele se importa com a reação dos outros. Ou seja, o sanguíneo é uma pessoa que precisa de motivação, né? Que precisa ver uma reação por parte das pessoas, né? Por isso que ele é todo animado, tal, ele gosta disso, né? De ver as pessoas felizes com ele gosta de ver as pessoas entusiasmadas com ele mesmo se entusiasma, mas ele precisa de uma reação, ele precisa que alguém, né, fale assim, não, olha, ai, que legal, ai, isso mesmo, né? Então ele precisa, isso é muito importante para o sanguíneo. O sanguíneo ele não consegue falar se não tiver uma reação. Então, assim, se ele vê que o negócio está muito, né, travado assim, ele já fica meio, né, será que, né, tá acontecendo alguma coisa? Ele já fica meio preocupado. Então, uma resposta, ele precisa de uma resposta. Então, por isso que uma mulher que ela é sanguínea, ela precisa de um retorno do outro, né? Por quê? Porque imagina uma mulher que é sanguínea, né? Então ela precisa, ela é toda assim, alegre, feliz, animada, entusiasmada, e ela gosta de ter esse retorno, ela gosta de ter isso, né? Que as pessoas se entusiasmem junto com ela, se assim, que existe essa palavra, mas que as pessoas estejam entusiasmadas junto com ela naquilo que ela está fazendo, né? Ou ele também. Então vamos lá. Então o sanguíneo tem todas essas, né? Todas essas partes boas de ser animado, de ser feliz. Eu até trouxe aqui para vocês, eu queria estar lendo aqui no livro que eu falei para vocês, Os Temperamentos Transformados, que eu achei muito interessante. Porque aqui fala assim, ó, que o único que encontra dificuldade em diagnosticar um temperamento é o sanguíneo. É o próprio sanguíneo, porque ele raramente analisa seus pensamentos e suas ações, apenas irrompe com impulsividade e se lança de uma crise a outra. Muitos sanguíneos têm provocado gargalhada nos amigos ao declarar
que não consegue determinar qual é o seu temperamento. Ou seja, o sanguíneo é bem pouco analítico, né? Então, tipo assim, eu não sei qual que é o meu temperamento. Ele tem dificuldade, porque para ele tudo é festa, tudo é só alegria. Mas vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pontos fracos do sanguíneo, né? Como eu falei, nós vamos ser bem práticos e rápidos. Não dá pra gente entrar em detalhes, né? Então, para ganharmos tempo. Então, nós vamos dar só uma passadinha por cima. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre os pontos fracos do sanguíneo. O sanguíneo se movimenta o dia inteiro. É uma pessoa bastante que se movimenta, que corre para lá e para cá. Só que o único problema é que quando chega no período da tarde, quando ele olha, ele fala, gente, eu corri e tá tudo do mesmo jeito, não fiz nada. Ou seja, algo que ele se movimentou o dia inteiro, dava para ele fazer em 1, 2, 3 horas, mas ele se movimentou o dia inteiro para fazer e mesmo assim não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. Por quê? Porque é muito dele, né? Essa questão de estar ali, estar aqui, estar fazendo, mas ao mesmo tempo, no fim das contas, chegar no final do dia, ver que não fez muita coisa. Então, o sanguíneo também, ele fala sem pensar, depois que ele vai pensar no que ele falou. Tá? Ou seja, ele fala sem pensar, depois para consertar é um problema muito sério. É indisciplinado, ativo, mas não proativo, desorganizado e não tem concentração, não tem foco. E outra coisa, sob pressão ele agride. Agride como? Ele fala o que vem na cabeça. Então, o sanguíneo tem esses pontos fracos, né? Ele é desorganizado, ele não é aquela pessoa que é analítica ou que é organizada, não. Para ele, vou deixar assim mesmo, não, assim tá bom, não gosta de deixar tudo arrumadinho, não tem aquela preocupação de estar tudo certinho, não. Para ele, de qualquer jeito tá bom, de qualquer jeito entre aspas, mas assim, não é uma pessoa que se preocupa em organizar muitas coisas, né? Então ele não tem concentração também, porque cada hora ele está se animando com uma coisa, ele é muito animado com tudo. Então ele não se apega muito a uma coisa, né? Então por causa disso ele não é muito concentrado. E sobre a pressão, como eu falei aqui, ele acaba agredindo como? Do jeito que vem, vai, né? Se ele se falou alguma coisa e ele está sob pressão, ele não sabe como reagir, então ele acaba falando. Outra coisa também, como eu falei aqui, o sanguíneo tem aquele problema de falar sem pensar. Então, tudo que vem à cabeça, ele fala. Só que como o sanguíneo esquece rápido, ele fala e às vezes ele pode ter ofendido, mas ele falou, já passou, e para ele já tá tudo ótimo. Para ele já tá tudo bem. Vão em frente que tá tudo tranquilo, ele trata normal, conversa normal. Com ele não tem tempo ruim. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele falou ali, ele já esqueceu, já passou, já tá vivendo outro momento. Tipo, uma borboleta, pronto. Viu a borboleta, já passou, já esqueceu tudo. É só um exemplo, mas é porque o sanguíneo ele é muito assim. Então, quem que nós podemos falar que era sanguíneo, né? Trazendo aqui um personagem bíblico. Nós sabemos que Pedro, ele era assim, né? Ele era sanguíneo, muito sanguíneo. Então, Pedro, ele era bastante comunicativo e tudo que Jesus perguntava, quem era o primeiro a responder? Pedro, né? Pedro, ele sempre respondia, ele era o mais falante de todos ali, tanto quando Jesus foi ser crucificado, né? Ele respondeu ali sem pensar. Quando Jesus falou sobre a sua crucificação, ele falou, não, que isso não aconteça com o Senhor, né? Então, quando todos paravam de falar, Pedro continuava. Quando Jesus falava, olha, alguém aqui vai me negar, eu jamais vou negar o Senhor, nem esperava terminar a fala, já estava ali falando, né? Não, eu não vou negar o Senhor. Então, assim, sempre respondia sem pensar. Inconstante, da mesma forma que acredita, ele teme. Ou seja, ele é inconstante. Lembra lá quando Pedro, quando estava naquela passagem, né, que eles estavam no barco e eles viram ali, achavam que era um fantasma, e aí Jesus falou, não, sou eu, né, não tem mais. E aí Pedro falou, Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo, né, todo animado ali. E o Senhor falou, vem. Só que ao mesmo tempo que ele foi, ele já temeu. Depois, a um certo momento, ele temeu, né? Ou seja, ele toma a decisão. Quando chega no meio do caminho, ele fala, e agora? O que eu vou fazer? É impossível, né? Toma aquela decisão. E vai. Só que aí chega no meio do caminho, ele acaba temendo. Então, Pedro era assim. Vamos lá. Outra coisa, quando Pedro também passou a noite inteira pescando, lembra? Ele passou a noite toda pescando, não pegou nada. Então, ele ficou muito frustrado. E é desanimador, né, para um sanguíneo, né, quando algo acontece assim dessa forma. Ele fica um pouco frustrado. Então, Jesus chegou na praia e falou para ele, olha, como o sanguíneo tem muita facilidade para acreditar, então Jesus falou, olha, jogue a rede do outro lado, né? Até quero ler essa passagem com vocês, está lá em Lucas, no capítulo 5, e no versículo 5, olha que diz. Vamos começar a partir do versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão,
Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falando, né? E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha só, sobre a palavra do Senhor, ou seja, o sanguíneo tem muita facilidade para acreditar, né? E aí ele lançou. E aí então fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Ou seja, o sanguíneo tem uma facilidade muito grande de acreditar, né? E ele se lança ali, né? Ele se lança naquela palavra e Pedro acreditou. Então, como eu falei, né, até ontem sobre o colérico, Jesus, ele sabe como tratar cada um dos temperamentos, porque ele sabe como cada um de nós vamos reagir diante de cada circunstância. Então, no chamado do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, ele sabe como atrair a nossa atenção, né? Ele sabe como nos atrair para ele sabe como nos chamar. E ali Pedro, Jesus pegou e falou assim, peraí que eu vou atrair esse sanguíneo, né? Eu sei que ele vai acreditar, eu vou lançar uma palavra e ele vai ver um milagre. E aí com aquele milagre, Pedro fica super o quê? Entusiasmado, cheio de alegria. Olha que coisa interessante, né? Imagina a alegria, né, de Pedro, que era um pescador, a euforia dele. Então Jesus fala e depois que leva Pedro à emoção, ele vem e fala assim, agora eu vou fazer de vocês pescadores de almas, pescadores de homens. Ou seja, Jesus tem todo um jeito para chamar, todo um jeito para nos atrair, como eu falei. Paulo, ele chamou de uma forma, Pedro, ele já envolvia de uma outra forma, porque Pedro é diferente. Ou seja, Jesus respeita a nossa individualidade, Jesus respeita o jeito que nós somos. É claro que nos pontos fracos nós precisamos, como eu falei, permitir que o Espírito Santo nos ajude para que a gente seja temperado. Porque é muito bom ser alegre e ser feliz, né? É muito bom todo o tempo estar animado. Mas existe aqueles momentos também que nós precisamos ter foco. Existe aquele momento que nós precisamos também ter seriedade, né? Não estar somente entusiasmado, mas saber, né, o que está acontecendo. Não levar tudo só para o lado da brincadeira, da aventura, mas também levar as coisas a sério. E o Espírito Santo é que nos ajuda em tudo isso. Então, tem que ter entusiasmo para o sanguíneo. Não pode ser uma coisa fria nem racional, totalmente diferente do que nós falamos ontem, né, sobre o colérico. Se queremos ter um bom relacionamento com as pessoas, precisamos falar a língua dela. Só tem uma boa comunicação se o outro estiver entendendo. Ou seja, independente de ser colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, nós que vamos identificar o temperamento que nós somos, nós precisamos ter uma boa comunicação com outra pessoa, porque não é porque eu sou sanguínea ou colérica ou melancólica que aí eu vou falar, pensar, agir do jeito que eu quero, seja racional, seja com entusiasmo, não. Nós vamos respeitar o outro também, né? Por quê? Porque a boa comunicação, ela só acontece quando você entende como o outro é. Se eu entendo que ele é sanguíneo, eu vou entender o jeito que ele interpreta melhor o que eu falo. Se o outro é colérico, eu vou de uma forma mais objetiva e racional. Se o outro é melancólico, eu vou falar de uma forma como ele me entende. Então, a comunicação acontece quando nós conseguimos nos conhecer e também conhecer o outro. Combinado? Então, vamos lá, vamos para frente. Estamos já terminando. Então, Jesus, ele associou o barco cheio de peixes a uma multidão de almas. Então, precisamos aprender a lidar com o sanguíneo de uma forma animada. Jesus, ele lidou com Pedro de uma forma animada, né? Então, assim, houve, né, esse cuidado. Então, nós precisamos também ter esse cuidado. Bom, vamos lá. Em Pedro houve também transformação. Transformação relacionada ao quê? À sua indisciplina. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é muito indisciplinado, ele tem muita dificuldade em ser disciplinado, né? Então, para o sanguíneo, é uma dificuldade imensa, né? A questão da hora certa, a questão de estar no horário em certos lugares, ele não tem essa preocupação. Ele era muito disciplinado, só que aí ele ficou o quê? Ficou disciplinado. Depois de todo esse tempo andando com Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo, sendo instruído em uma jornada de lições com Jesus, ali, né, face a face, ele aprendeu a ser o que? A ser disciplinado. E nós vemos naquela passagem, quando ele vai subir ao templo para orar, eles vão ali, a palavra fala, né, que eles vão na hora da oração, eles vão na hora certa ali orar. Outra coisa também, o sanguíneo, quando ele é instruído, quando ele permite que o Espírito Santo molde, né, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, ele é cauteloso. Tá? Ele é cauteloso,
Então não é só euforia, mas ele aprende também a dominar aquele negócio de primeiro eu vou falar para depois pensar. Primeiro ele pensa, ele aprende a ser disciplinado, ele aprende a ser cauteloso, e isso é muito importante. Então em tudo isso nós vemos que Jesus, ele cura, transforma e educa. Ou seja, Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu cuidado, com todo o seu carinho, ele faz o quê? Ele nos transforma e ele nos educa. E é o que nós temos aprendido também nessa jornada de lições. Porque conhecendo um pouco mais como nós somos, nós podemos também nos disciplinar e educar. Então, o sanguíneo, ele precisa controlar o quê? A ansiedade. Ele precisa ser persistente, algumas dicas importantes, né? Ser disciplinado e organizado. Ele precisa controlar os seus impulsos e pensar antes de falar. O sanguíneo ensina a ser o quê? A ser amoroso, a ser feliz, a ser alegre, a ser animado, a levar a vida com mais leveza, né? Não levar tudo a ferro e fogo, a ser envolvente. Então, o sanguíneo nos ensina a ser sensível e a gostar das pessoas. E isso é muito importante, né? Então, que nós possamos pegar um pouquinho de cada temperamento, né? Ser envolvente, gostar das pessoas, levar a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais euforia, mas também ter foco, né? Ser equilibrado. Ou seja, tudo nós precisamos ter que equilíbrio, para que tudo fique de uma forma muito leve, muito abençoada. Então, se você se identificou na nossa jornada de hoje com o sanguíneo, você possa ver aí os pontos positivos e os pontos negativos e que você possa se policiar, né, nos pontos fracos ali, para estar sendo bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Combinado? Então, na nossa jornada de hoje, nós falamos sobre o sanguíneo, que você possa ter pegado aí tudo aquilo que é bom para você, tudo aquilo que possa te ajudar e compartilhar essa mensagem, combinado? Eu espero você aqui amanhã. Amanhã vamos estar falando de mais um temperamento. E se permita, mais uma vez eu te convido, se permita, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a ser organizado, a ser mais controlado, sim, continuar sendo entusiasmado, mas ter foco, ok? Vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude naquilo em que nós temos dificuldade, que eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Eu espero você aqui amanhã. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim nós abençoamos as pessoas. Então compartilhe. Queridos, não se esqueça de deixar o seu like. Eu percebo que tem muitas visualizações, mas as pessoas esquecem de deixar o seu like. Deixe o seu like, por favor. Deixe o like, isso nos ajuda, ok? E assim você nos abençoa. Deus te abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.